Olá, eu sou a educadora Luana e hoje teremos uma aula de geografia e gráficos, né? Por que geografia? O que temos a ver, então, os gráficos que vemos em matemática com a geografia? É isso que nós vamos colocar um pouquinho aqui nessa aula. Então, a primeira figura que nós temos é um gráfico da população mundial. Ele está distribuído por décadas e por bilhões de pessoas. Então, do lado esquerdo nós temos as décadas e do lado direito bilhões de pessoas. Se acompanharmos, né, ainda está bem desenhado, né, vários homens, né, ou seja, a população mundial, eles representam por homens, né, seres humanos. Então, no primeiro, que é de 1990, nós temos 5,3 bilhões de pessoas. Aí, quando ele passa para o de baixo, 2017, 7,6 bilhões. E em seguida ele vai dar uma projeção, ele vai colocando as próximas décadas, qual que é a projeção de bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, como que vai ser essa população mundial? Vai ter mais gente ou menos gente? Qual que é a projeção desse gráfico? É mais gente. Então, se nós baixarmos lá para 2100, ele já vai para 11,2 bilhões de pessoas, ou seja, muita gente. Ele praticamente duplica, né, de 1990 para 2100. Ou seja, é muito, muito, muito grande o aumento que a gente verifica, né? Essa projeção, ela é muito alta, ela é ascendente. Então, a gente analisando, a gente pergunta, em 2030, qual será a população mundial de acordo com esse gráfico? Nós já comentamos, em 2030 ela sai lá do início de 5,3 bilhões e vai para 8,6, ou seja, ela já teve um aumento significativo. É fácil de visualizar por meio desses gráficos. Então, sempre que trabalhamos questão de população, né, de densidade demográfica, estamos falando de assuntos ligados à área de geografia, como é o caso desse gráfico representativo da população mundial. Aí colocamos aqui, em 2100, qual será a população mundial de acordo com o gráfico? Comentamos, então 2100 já vai para 11,2 bilhões de pessoas, quer dizer que a minha população ela mais do que dobra em relação a 1990. Isso é, de certa forma, preocupante? É. Quando colocamos a questão de população, temos que pensar na questão de alimentação, saúde, moradia, todas essas questões sociais que englobam a população. Por isso que nós tratamos disso não só na questão da matemática, mas também na questão da geografia, da sociologia, de história, de outras áreas de humanidades. Então aqui nós trazemos para vocês na geografia, para que possamos analisar esses gráficos dessa forma. Então, para que finalizemos, né, então, a nossa atividade de gráficos, a gente traz esse mesmo gráfico e coloca para vocês. Observe a projeção da população mundial em 1990, que é a primeira projeção, 5,3 bilhões, está escrito, e em 2030. Escreva as possíveis consequências desse aumento. Por que nós colocamos 2030? Porque ainda não estamos em 2030, mas estamos chegando perto. Estamos no ano de 2024. Então, faltam apenas 6 anos para que a gente chegue em 2030. Muito próximo, então o aumento da população é grande. Quais são algumas dessas consequências que já estamos verificando? O que tem acontecido em alguns países, como o Brasil? É essa reflexão que é importante que a gente pense, que a gente coloque no nosso dia a dia, para que a gente consiga transformar a nossa sociedade de forma positiva. Então, deixamos essa atividade proposta, pode escrever, pode ficar como uma reflexão, que sirva como discussão entre colegas, para que vocês possam ter um aprendizado nesse sentido. Então, essa foi mais uma aula do MOVA, até a próxima.